Quem cuida apenas da estética do corpo e descuida do enriquecimento interior vive a pior solidão, a de ter abandonado a si mesmo em sua trajetória existencial. As pessoas que vivem preocupadas com cada grama de peso fazem de suas vidas uma fonte de ansiedade. Elas têm grande dificuldade de superar as contrariedades, as contradições e os focos de tensão que surgem na trajetória existencial. A ditadura dos focos de tensão torna o ser humano uma vítima de sua história, e não um agente construtor dela, um autor que reescreve seus principais capítulos. É mais fácil o homem ser vítima do que autor de sua história. Muitas pessoas são marionetes das circunstâncias da vida, não conseguindo redirecionar e repensar suas histórias. Cristo via as dores da vida sob outra perspectiva. Enfrentava as contrariedades sem desespero, não tinha medo da dor nem das frustrações pelas quais passava. Muitos o decepcionavam, até os seus íntimos discípulos o frustravam, mas ele absorvia aquelas frustrações com tranquilidade. Como mestre da escola da existência, treinava continuamente seus discípulos a superarem seus focos de tensão, a enfrentarem seus medos e seus fracassos. Assim, poderiam reescrever suas histórias e corrigir suas rotas com maturidade. Certo dia, Jesus teve um diálogo curto e cheio de significado com seus discípulos. Disse: No mundo passais por várias aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele reconheceu que a vida humana é sinuosa e possui turbulências inevitáveis, encoraja os seus íntimos a não se intimidar diante das aflições da existência, mas a se equipar com ânimo e determinação para superá-las. Disse que tinha vencido o mundo, tinha vencido as intempéries da vida, o que indica que ele vivia sua vida, não de qualquer maneira, mas com consciência, com metas bem estabelecidas, como se fosse um atleta. Produzindo uma escola de sábios. Cristo teve um nascimento indigno, e os animais foram suas primeiras visitas. Provavelmente, até as crianças mais pobres têm um nascimento mais digno do que ele. Quando tinha 2 anos, deveria estar brincando, mas já atravessava grandes problemas. Era perseguido de morte por Herodes. Dificilmente uma criança frágil e inocente foi tão perseguida como ele. Fugiu com seus pais para o Egito, fez longas jornadas desconfortáveis, a pé ou no lombo de animais. Tinha uma inteligência incomum para um adolescente, sendo admirado aos 12 anos por intelectuais da época. Todavia, tornou-se um carpinteiro, tendo de labutar para sobreviver. Quando manifestou seus pensamentos ao mundo, causou grande turbulência. Foi amado por muitos, mas na mesma proporção foi perseguido, rejeitado e odiado pelos homens que detinham o poder político e religioso de sua época. Foi incompreendido, rejeitado, esbofeteado, cuspido e ferido física e psicologicamente. Cristo tinha todos os motivos para ser tenso, irritado, angustiado, revoltado. Em vez disso, expressava tranquilidade, capacidade de amar, de tolerar, de superar seus focos de tensão e, como disse, até de fazer poesia da sua miséria. Apesar de passar por tantas dificuldades ao longo de sua vida, era uma pessoa alegre. Talvez não manifestasse largos e fartos sorrisos, mas era alegre no seu interior, provavelmente mais do que possamos imaginar. Logo antes do seu martírio, manifestou que os discípulos deveriam provar da alegria que ele possuía, da alegria completa 69. Muitos têm bons motivos para ser felizes, mas estão sempre insatisfeitos, descontentes com o que são e possuem. Todavia, Cristo, apesar de ter todos os motivos para ser uma pessoa triste, se mostrava feliz e sereno.
Como é possível alguém que sofreu tanto desde a infância mostrar-se tão tranquilo, capaz de não perder a paciência quando contrariado e superar as contrariedades da vida com serenidade? Como é possível alguém que foi tão rejeitado e incompreendido manifestar que não apenas era alegre, mas que também possuía uma fonte de alegria que poderia propiciar ao homem prazer e sentido existencial pleno? Cristo era um grande investidor em sabedoria. Seus sofrimentos o tornavam mais tranquilo ao invés de mais tenso. As dores não o desanimavam nem causavam conflitos psíquicos como normalmente ocorre conosco. Cristo demonstrava ser um excelente gerente dos seus pensamentos. Pela maneira como se comportava, pode-se concluir que quando passava por frustrações e contrariedades, não gravitava em torno do estímulo estressante. Consequentemente, seus pensamentos não ficavam hiperacelerados, mas aquietavam-se no palco de sua mente. Isso facilitava que ele os administrasse e produzisse respostas calmas e inteligentes em situações tensas. É difícil construir uma história de prazer quando nossas vidas transcorrem num deserto. É difícil nos doarmos sem esperar o retorno das pessoas, não sofrermos quando elas não correspondem às nossas expectativas. É igualmente difícil administrarmos os pensamentos nos focos de tensão. Não conheço um psiquiatra ou psicólogo que tenha capacidade de preservar sua emoção de estresses e investir em sabedoria como Cristo. Ele foi o mestre dos mestres numa escola onde muitos intelectuais se comportam como pequenos alunos. Cristo não queria fundar uma corrente de pensamento psicológico. Seu projeto era muito mais ambicioso e sofisticado do que uma corrente de pensamento. Entretanto, sua psicologia tinha uma complexidade ímpar. A psicologia clássica nasceu como ciência há cerca de um século, mas Cristo, há cerca de 20 séculos, exercia uma psicologia preventiva e educacional no mais alto nível. Os discípulos aprenderam, pouco a pouco, a lidar com maturidade com seus sentimentos de culpa, com seus erros, com as suas dificuldades. A transitar com dignidade pelos seus invernos existenciais. Compreenderam que seu mestre não exigia que fossem super-homens, que não fracassassem, não atravessassem dificuldades e nem tivessem momentos de hesitação, mas que aprendessem a ser fiéis a sua própria consciência, que se colocassem como aprendizes diante da vida e se transformassem paulatinamente. A esse respeito, o mestre contou uma história sobre um homem que encontrou uma pérola preciosíssima. Esse homem vendeu tudo o que tinha para adquiri-la a 70. O ato de vender, aqui, não é algo literal, não significa vender os bens materiais, mas desobstruir a inteligência, o espírito humano, desfazer-se das coisas inúteis, para que pudesse adquirir essa pérola dentro de si mesmo. Há muitos significados para essa pérola, sendo um deles a sabedoria, ligada ao seu projeto transcendental. Está correto o que o inteligente rei Salomão, feliz o homem que encontra a sabedoria. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. 71. Nas salas de aula das escolas clássicas, se os alunos ficarem em silêncio já é uma grande vitória. Se também incorporarem o conhecimento e forem bem nas provas, pode-se dizer que houve um grande êxito. E ainda se forem criativos e aprenderem algumas lições de cidadania, isso seria o máximo do êxito educacional. Na escola da existência de Cristo a exigência era muito maior. Não bastava conquistar essas funções da inteligência. Era necessário investir em sabedoria, gerenciar os pensamentos nos focos de tensão, enfrentar o medo, usar seus erros e fracassos como fator de crescimento, reescrever suas histórias. Cristo colocou seus discípulos numa escola de sábios.
Sábios que foram comuns por fora, mas especiais por dentro. Sábios que viverão uma vida plena, ainda que fosse simples exteriormente. Usando a arte da pergunta e da dúvida. Estudar a ousada, criativa e elegante inteligência de Cristo poderia expandir a arte de pensar dos estudantes de qualquer idade e nível escolar, do ensino fundamental ao universitário. Entre as habilidades da sua inteligência estão a arte da pergunta e da dúvida. Grande parte dos alunos das escolas clássicas não desenvolve a arte da pergunta e da dúvida. Eles têm receio de perguntar, de expor suas dúvidas e de discutir abertamente o conhecimento que lhes são transmitidos. 2 ou 3 anos que os alunos ficam enfileirados numa sala de aula sem ser estimulados a expandir a arte da pergunta e da dúvida são suficientes para causar uma sequela intelectual que os deixará inibidos a vida toda. Eles nunca mais, mesmo quando adultos, conseguirão fazer perguntas e questionamentos sem um grande desconforto, principalmente quando estiverem em público. Alguns, ao estender a mão para perguntar em público, suam frio, ficam com a boca seca e têm até taquicardia. A grande maioria de nós possui essa sequela causada ou perpetuada por princípios de uma educação que se arrasta por séculos. Qual leitor que não sente desconforto emocional para fazer perguntas em público? Muitos, apesar de inteligentes, possuem tanta inibição social que durante toda a vida jamais farão tais perguntas, prejudicando, com isso, seus desempenhos sociais e profissionais. A escola clássica precisa reverter esse processo. Os princípios da inteligência de Cristo podem contribuir muito para isso. O incentivo que se dá à arte da pergunta e à arte da dúvida é tão frágil nas escolas clássicas que é insuficiente para estimular a arte de pensar. O deleite do saber está reduzido. A resposta é oferecida de maneira pronta, elaborada. A resposta pronta esmaga a arte da pergunta, retrai a arte da dúvida, esgota a curiosidade e a criatividade. O que é mais importante, a resposta ou a dúvida? Num primeiro momento, sempre é a dúvida. Ela nos esvazia e estimula o pensamento. O que determina o tamanho da resposta é o tamanho da dúvida. Qualquer computador pode oferecer milhões de respostas, mas nenhum deles jamais conseguirá desenvolver qualquer tipo de dúvida, possuir qualquer momento de hesitação. Os computadores são meros escravos de estímulos programados. A criança abandonada, que perambula pelas ruas, produz fenômenos psicológicos diários, tais como os ligados com a dúvida e a curiosidade, que os computadores jamais conseguirão produzir. O maior trabalho de um mestre não é fornecer respostas, mas estimular seus alunos a desenvolver a arte de pensar. Todavia, não há como estimulá-los a pensar se não aprenderem sistematicamente a perguntar e duvidar. Cristo era um exímio perguntador. Era um mestre que estimulava continuamente as pessoas a duvidar dos seus dogmas e a desenvolver novas possibilidades de pensar. Quem analisar com atenção as suas biografias descobrirá essa característica de sua personalidade. Às vezes, ele mais perguntava do que respondia. Há várias situações em que respondia às perguntas não com respostas, mas com novas perguntas 72. Como Cristo poderia abrir as janelas da mente das pessoas para um projeto tão sofisticado como o seu, que implicava uma verdadeira revolução interior? Ele precisava libertar o pensamento para que as pessoas, principalmente aquelas de mente aberta e espírito sedento, pudessem compreendê-lo. Sabia que a arte da pergunta gerava a arte da dúvida e que a dúvida rompia o cárcere intelectual, abrindo os horizontes do pensamento. Seu procedimento intelectual supera com vantagens as técnicas propostas por muitas teorias educacionais.
Certa vez, Cristo perguntou aos seus discípulos: "Que diz o povo que eu sou?" Ele sabia o que o povo dizia dele, mas fazia perguntas para estimular seus discípulos a pensarem. Outra vez, perguntou à mulher adúltera: "Mulher, onde estão os seus acusadores?" Ele sabia que os acusadores já haviam se retirado do ambiente, pois ficaram perturbados diante da sua inteligência, mas queria que aquela mulher se interiorizasse e refletisse sobre a história dela. Um dia, os fariseus perguntaram sobre sua origem, pois queriam condená-lo através de suas próprias palavras. E como Cristo conhecia a intenção deles, respondeu com outra pergunta referente à origem de João Batista. Para cortar as raízes da hipocrisia dos seus acusadores, ele os conduziu a falar sobre seu famoso precursor, aquele que todo o povo considerava como profeta. Se os fariseus negassem a João, o povo se revoltaria contra eles. Se o reconhecessem, teriam que aceitar o mestre que ele anunciava, Cristo. Então, constrangidos, preferiram se omitir e disseram que não sabiam. Com isso, Cristo, que estava numa situação delicada e não gostava de se ostentar, se sentiu desobrigado a não responder sobre sua origem. Assim, como muitas vezes fez, ele chocou a inteligência dos fariseus com a arte da pergunta. Muitos ficaram admirados com sua sabedoria. Cristo constantemente propunha parábolas. Ele se preocupava mais com a arte da pergunta do que em satisfazer a ansiedade da resposta. Ninguém gosta da dúvida, ninguém gosta de estar inseguro. Todos gostamos da certeza, da resposta completa. Todavia, ninguém consegue sucesso intelectual, social e penso que até espiritual se não aprender a se esvaziar e questionar sua rigidez por meio do duvidar de si mesmo. Uma pessoa autossuficiente engessa sua inteligência, permanece numa mesmice sem fim. Cristo queria que seus discípulos recebessem uma outra natureza e fossem transformados em suas raízes íntimas. Ele discorria sobre o Consolador, o Espírito Santo. A psicologia não tem elementos para estudar esse assunto, pois entra na esfera da fé. Porém, ela pode estudar os objetivos da sua escola da existência. O mestre dos mestres fornecia poucas regras e ensinamentos religiosos. Sua preocupação fundamental era conduzir o homem a ser um caminhante nas trajetórias do seu próprio ser e ampliar seu foco de visão sobre os amplos aspectos da existência. A atuação surpreendente de Cristo, numa época em que não havia qualquer recurso pedagógico, valoriza muito o papel dos mestres nas sociedades modernas. Os professores são heróis anônimos, fazem um trabalho clandestino. Eles semeiam onde ninguém vê, nos bastidores da mente. Aqueles que colhem os frutos dessas sementes raramente se lembram da sua origem, do labor dos que a plantaram. Ser um mestre é exercer um dos mais dignos papéis intelectuais da sociedade, embora seja um dos menos reconhecidos. Os alunos que não conseguem avaliar a importância dos seus mestres na construção da inteligência nunca conseguirão ser mestres na sinuosa arte de viver. A história de Cristo evidencia que os mestres são insubstituíveis numa educação profunda, numa educação que promove o desenvolvimento da inteligência multifocal, aberta e ampla, e não unifocal, fechada e restrita. Um agradável contador de histórias. Cristo era um agradável contador de histórias. Era um privilégio estar ao lado dele. Ele era paciente e carismático na arte de ensinar. Cativava até seus opositores. Expressava ensinamentos complexos com histórias simples. Estava sempre contando uma história que pudesse atrair as pessoas e estimulá-las a pensar. 73.
Um mestre eficiente não apenas cativa a atenção dos seus alunos e não causa náuseas quando os ensina, mas os conduz a imergir no conhecimento que transmite. Por isso, um mestre eficiente precisa ser mais do que eloquente, precisa ser um bom contador de histórias. Como tal, Cristo estimulava o prazer de aprender, retirava os alunos da condição de espectadores passivos do conhecimento para que se tornassem agentes ativos do processo educacional, do processo de transformação. Cristo não frequentou uma escola de pedagogia, porém possuía uma técnica excelente. Ensinava de maneira interessante e atraente, contando histórias. Sua criatividade impressionava. Nas situações mais tensas, ele não se apertava, pois sempre achava um espaço para pensar e contar uma história interessante que envolvesse as pessoas que o cercavam. 74. Um bom contador de histórias é insubstituível e insuperável por qualquer técnica pedagógica, mesmo que use recursos da informática. Em muitas escolas, os alunos, os professores e o conhecimento que transmitem estão em mundos diferentes. Um não entra no mundo do outro. Os alunos não entram na história dos professores, os professores não entram na história dos alunos, e ambos não entram na história do conhecimento, ou seja, nas dificuldades, nos problemas, nas dúvidas que os cientistas e pensadores viverão para produzir o conhecimento que é transmitido friamente em sala de aula. Na escola da existência de Cristo era diferente. Ele conseguia transportar seus alunos para dentro do conhecimento que transmitia. Eles penetravam na história de Cristo e vice-versa. Analisando os meandros das biografias de Cristo, constatamos que ele conhecia muito bem os papéis da memória. Sabia que a memória não era um depósito de informações. Sabia que era melhor estimular seus discípulos a desenvolverem a arte de pensar do que dar-lhes uma quantidade enorme de informações, secas, que teriam pouca relação com a experiência de vida e seriam logo esquecidas. Se Cristo fosse um professor de biologia da atualidade, certamente não gastaria muito tempo dando inúmeros detalhes, frios, sobre as células. Ele contaria boas histórias que pudessem conduzir os alunos a entrar dentro delas. Se fosse um professor de física, de química e até de línguas, também contaria histórias que conduziriam os alunos a imergir dentro do conhecimento que expunha. Com o tempo, como acontece normalmente na educação clássica, os alunos perderiam diversos detalhes das informações que ele teria exposto, mas nunca mais se esqueceriam da essência da história contada. Suas histórias e o esboço que elas produziriam na memória dos alunos funcionariam como uma base para que se tornassem engenheiros de ideias. O conhecimento na boca desse mestre ganhava vida, se personalizava. Cristo usava a memória humana como um alicerce intelectual para que seus discípulos se tornassem pensadores. Não apreciava uma plateia passiva de alunos. Por isso, gostava de instigar e provocar continuamente a inteligência deles, e, para isso, aproveitava todas as oportunidades. 75. Seus ensinamentos eram mais difíceis de ser compreendidos do que os de matemática, física, química, pois envolviam questões existenciais, ansiedades, expectativas de vida, inseguranças, solidariedade, cooperação social, enfim, envolviam os pensamentos mesclados com as emoções. Esse era mais um motivo pelo qual ele expressava que era mais importante transmitir informações qualitativas do que quantitativas. Por isso, nas suas interessantes histórias ele dizia muito com poucas palavras. Às vezes, quando queria fazer uma crítica contundente aos seus ouvintes, em vez de ser indelicado com eles, contava uma história ou uma parábola para fazê-los pensar.
As escolas clássicas precisam ser albergues da sabedoria e da arte de pensar, precisam provocar a inteligência dos alunos, precisam dar um rosto ao conhecimento, transmitir a história do conhecimento. Os mestres precisam dançar a valsa da educação com as duas pernas desengessadas, precisam ser contadores de histórias, romper a impessoalidade do conhecimento e cruzar, tanto quanto possível, suas histórias com a dos seus alunos. Contar histórias e experiências existenciais são excelentes maneiras de semear as ideias mais complexas. Cristo era um grande semeador de princípios, de pensamentos e de vida. A parábola do filho pródigo, das virgens nécias e prudentes, dos talentos e tantas outras representam uma didática excelente desse contador de histórias, desse plantador de sementes, que queria que o homem se interiorizasse, reciclasse sua postura superficial de vida, se livrasse das preocupações exageradas da existência e se tornasse uma terra fértil, capaz de produzir muitos frutos. Há muito o que dizer sobre o conteúdo das histórias de Cristo, entretanto, ficará para outra oportunidade. Os pais, executivos, profissionais liberais, enfim, qualquer ser humano que compreender melhor os papéis da memória e se tornar um contador de histórias terá um desempenho intelectual mais eficiente e um trânsito mais livre nas relações sociais. Tenho procurado ser um contador de histórias para as minhas 3 filhas. Toda vez que quero vaciná-las contra o individualismo e contra a discriminação, mostro-lhes a necessidade de dar mais valor ao ser do que ao ter, estimulo-as a superar o medo, a reconhecer suas limitações e a superar seus focos de tensão. Procuro contar-lhes histórias. Elas aprenderam a apreciar tanto essas histórias que, mesmo quando estou sonolento, prestes a dormir, me pedem para que eu lhes conte. Um dia, uma professora, recém-chegada da África, foi bombardeada pela curiosidade dos alunos sobre aquele continente. Eles lhe perguntaram sobre como as pessoas viviam, quais os países que ela visitara, quais experiências tivera. Porém, ela calou e se aborreceu com a invasão dos seus alunos na sua história. Aquela professora só estava preparada para dar as informações que estavam programadas para aquele dia. Cruzar a sua história com a dos alunos era um absurdo para ela. O conhecimento que transmitia era impessoal, não tinha rosto, não tinha história. Para ela, a memória dos alunos apenas funcionava como um depósito de informações. Essa professora não compreendeu que a escola clássica deve possuir uma grande e larga ponte com a escola da existência. Não compreendeu que um dos papéis fundamentais da memória não é a lembrança, mas a reconstrução das informações, e que o objetivo fundamental da memória não é ser um depósito delas, mas preparar o ser humano para ser um engenheiro de novas ideias, e não um pedreiro das mesmas obras. Certamente, perdeu uma grande oportunidade para cativar seus alunos, estimula-los a pensar e mesclar o conhecimento frio com uma bela história. Cristo rompia a impessoalidade e a frieza do conhecimento. O conhecimento que transmitia ganhava vida e se fundia com a sua própria história. As pessoas se sentiam privilegiadas em estar ao seu lado e ouvi-lo. Os fariseus ficavam tão atraídos pela maneira como ele expressava suas ideias que, mesmo sendo seus opositores, estavam sempre perto dele. É raríssimo uma pessoa sofrer tanta oposição e, ao mesmo tempo, despertar tanta curiosidade. Cristo não tinha receio de falar de si mesmo e da história dos seus discípulos. Ele dinamizava as relações interpessoais. Para esse contador de histórias, ensinar não era uma fonte de tédio, de estresse, de obrigação, mas uma aventura doce e prazerosa. O discurso de Cristo sobre dar a outra face.
Quando Cristo queria mostrar a necessidade vital de tolerância nas relações sociais, ele não proferia inúmeras aulas sobre o assunto, mas novamente usava gestos surpreendentes. Ele dizia que se alguém batesse numa face era também para oferecer a outra, e por diversas vezes ele deu a outra face para seus opositores, ou seja, não revidava quando o agrediam ou o ofendiam. Cristo não falava da face física, da agressão física que compromete a preservação da vida. Ele falava da face psicológica. Se fizermos uma análise superficial, poderemos nos equivocar e crer que dar a outra face parece uma atitude frágil e submissa. Todavia, temos de nos perguntar: dar a outra face é um sinal de fraqueza ou de força? Dar a outra face incomoda pouco ou muito uma pessoa agressiva e injusta. Se analisarmos a construção da inteligência, constataremos que dar a outra face não é um sinal de fraqueza, mas de força e segurança. Só uma pessoa forte é capaz de dar a outra face. Só uma pessoa segura dos seus próprios valores é capaz de elogiar o seu agressor. Quem dá a outra face não se esconde, não se intimida, mas enfrenta o outro com tranquilidade e segurança. Quem dá a outra face não tem medo do agressor, pois não se sente agredido por ele, e nem tem medo de sua própria emoção, pois não é escravo dela. Além disso, nada perturba tanto uma pessoa agressiva do que dar a outra face, do que não revidar sua agressividade com agressividade. Dar a outra face incomoda tanto que é capaz de gerar insônia nela. Nada incomoda tanto uma pessoa agressiva do que ter atitudes complacentes com ela. Dar a outra face é respeitar o outro, é procurar compreender os fundamentos da sua agressividade, é não usar a violência contra a violência, é não se sentir agredido diante das ofensas que lhe desferem. Somente uma pessoa que é livre, segura e que não gravita em torno do que os outros pensam e falam de si é capaz de agir com tanta serenidade. A psicologia do dar a outra face protege emocionalmente a pessoa agredida e, ao mesmo tempo, provoca a inteligência das pessoas violentas, estimulando-as a pensar e reciclar a própria violência. Cristo era uma pessoa audaciosa, corajosa, que enfrentava sem medo as maiores dificuldades da vida. Era totalmente contra qualquer tipo de violência. Todavia, ele não discursava sobre a prática da passividade. A humildade que proclamava não era fruto do medo, da submissão passiva, mas da maturidade da personalidade, confeccionada por intermédio de uma emoção segura e serena. Cristo, através do discurso de dar a outra face, queria proteger a pessoa agredida, fazê-la transcender a agressividade imposta pelo outro e, ao mesmo tempo, educar o agressor, levá-lo a perceber que a sua agressividade é um sinal de fragilidade. Nunca o agressor foi combatido de maneira tão intensa e tão elegante. Na proposta de Cristo, o agressor passa a revisar a sua história e a compreender que ele se esconde atrás de sua violência. Com essas palavras, Cristo implode os paradigmas que até hoje se arraigam na sociedade, que expressam que a violência deve ser combatida com a violência. O mestre da escola da existência demonstrou que a força está na tolerância, na complacência e na capacidade de conduzir o outro a se interiorizar. Lembro-me de um paciente que foi agredido verbalmente por um de seus parentes. Este paciente não ofereceu motivos importantes para ser agredido. Seu agressor foi injusto e muito áspero com ele. Porém, ele foi até este parente e pediu desculpas por tê-lo ferido em alguma coisa. A sua reação de humildade caiu como uma bomba no interior do agressor, que emudeceu e ficou perturbado.
perturbado. Neste momento, caiu em si, se interiorizou e enxergou sua própria agressividade. Assim, disse que era ele que estava errado e que deveria ser desculpado. Com isso, ambos reataram um relacionamento que demoraria anos para ser reatado e que, talvez, nunca mais fosse o mesmo. O relacionamento que voltaram a ter se tornou mais aberto e rico do que antes. Muitas pessoas têm medo de se reconciliar, de estender as mãos para os outros, de pedir desculpas, de passar por tolos, por isso defendem suas atitudes e seus pontos de vista com unhas e dentes. Esse procedimento não é aliviador, mas angustiante e desgastante. Os pais que aprendem a pedir desculpas para os filhos não perdem a sua autoridade, mas se tornam pessoas admiradas e respeitadas por eles. Somos ótimos para detectar as falhas dos outros, mas míopes para enxergar as nossas. Jesus combatia a violência com a antiviolência. Ele apagava a ira com a tolerância, reatava as relações com a humildade. Através de seus gestos, ele marcou para sempre a história de seus discípulos e fez com que o mundo, apesar de não vivenciar seus ensinamentos, o admirasse profundamente. Infelizmente, em detrimento de haver leis, batalhões de soldados e sistema de punição, a violência física e psicológica faz parte da rotina das sociedades modernas. O mundo moderno é violento. A televisão transmite programas violentos. A competição profissional é violenta. Em muitas escolas clássicas, onde deveria reinar o saber e a tolerância, a violência tem sido cultivada. Violência gera violência. Spinoza, um dos pais da filosofia moderna, que era judeu, expressou que Jesus Cristo era sinônimo de sabedoria e que as sociedades envolvidas por guerras de espadas e guerras de palavras poderiam encontrar nele uma possibilidade de fraternidade asterisco. Um poeta da inteligência que utilizava com grande habilidade o fenômeno RAM. Um quadro é mais eloquente do que 1000 palavras. Vimos que a memória sofre um registro automático por meio do fenômeno RAM, registro automático da memória. Vimos também que o registro é mais privilegiado quando as experiências contêm mais emoção, mais tensão, seja ela positiva ou negativa. Cristo utilizava com destreza o fenômeno RAM. Seus gestos marcaram para sempre a memória dos discípulos e atravessaram gerações. Ele usava a arte de pensar com uma habilidade incrível. Preferia utilizar gestos surpreendentes para educar, transformar, ampliar a visão dos seus discípulos. Seus gestos produziam impactos inesquecíveis na memória dos seus íntimos e eram mais eficientes do que milhares de palavras. Suas biografias retratam um homem que falava pouco, mas que dizia muito. Quando desejava demonstrar que não queria o poder político, que se importava mais com o interior do homem do que com a estética social, optava por não fazer grandes reuniões, conferências e debates para discutir o assunto. Como comentei, usava simplesmente um gesto surpreendente, que era muito mais representativo e eficiente do que as palavras. Quando estava no auge da sua popularidade, montou num pequeno animal e subiu até Jerusalém. Ninguém mais esqueceu aquele gesto audacioso, intrépido, incomum e a complexa mensagem que ele trouxe. O fenômeno RAM o registrou de maneira privilegiada, marcando a trajetória existencial dos seus discípulos. Economizando palavras e discursando com gestos. Os pais, os professores, os executivos raramente conseguem surpreender as pessoas que os circundam e abrir as janelas das suas mentes. Um pai cujo filho passa por problemas, como o uso de drogas ou agressividade, fica perdido sem saber como penetrar no interior dele e contribuir para reorganizar a sua vida.
A melhor maneira de conquistar alguém é romper a rotina e surpreendê-lo continuamente com gestos inesperados. Se um pai for comum, racional, crítico e explicativo com um filho, ele entedia a relação interpessoal e se torna pouco eficiente como educador. Porém, se o surpreender continuamente com gestos inesperados, com momentos de silêncio, com diálogos incomuns, com elogios agradáveis, certamente ao longo dos meses ele conquistará esse filho e o ajudará a reconstruir sua história. Muitos pais nunca entraram no mundo dos seus filhos e muitos filhos nunca tiveram o prazer de conhecer seus pais intimamente. Sair do relacionamento superficial e previsível e construir um relacionamento que tenha raízes é uma tarefa brilhante. Conquistar o outro é uma arte, principalmente se o outro for uma pessoa difícil. Os comportamentos de Cristo produziam raízes profundas no íntimo das pessoas. Eram mais eloquentes do que dezenas de palestras sobre a necessidade de se doar mutuamente, de busca de ajuda mútua, cooperação social, solidariedade. Quando ele agia, a memória delas era profundamente impregnada com suas atitudes. Quando queria demonstrar que era contra qualquer tipo de discriminação, economizava o discurso e tinha atitudes inesperadas. Se queria demonstrar que era contra a discriminação por estética e por doenças contagiosas, ia fazer suas refeições na casa de Simão, o leproso. Quando queria demonstrar que era contra a discriminação das mulheres, tinha complacência e gestos amorosos com elas diante das pessoas mais rígidas. Se era contra a discriminação social, ia jantar na casa de coletores de impostos, que eram a raça mais odiada pela cúpula judaica. Cristo era um poeta da inteligência. Sabia utilizar o fenômeno RAM com extrema habilidade. Sabia que a memória humana não funcionava como um depósito de informações, mas como um suporte para que o homem se tornasse um pensador criativo. Suas atitudes surpreendentes produziam quadros psicológicos que eram registrados de maneira privilegiada na memória dos discípulos. Esse registro era resgatado e retroalimentado continuamente por eles, enriquecendo o espetáculo da construção de pensamentos e direcionando suas trajetórias de vida. Muito se escreveu sobre Cristo, bem como foram feitos diversos filmes e peças teatrais sobre ele. Várias obras retrataram o mestre da escola da existência de maneira muito superficial, pois não levaram em consideração a sua extraordinária inteligência. Ele é o personagem mais comentado do mundo. Todavia, muitos não compreenderam que ele transmitiu ricas mensagens não apenas pelo que falou, mas pelo que não falou, pela eloquência dos seus gestos e dos seus momentos de silêncio. A solidão social e a solidão intrapsíquica. Nestes tempos de intensa crise social e educacional, é bom rompermos nossa velha maneira de pensar e nos abrirmos para outras possibilidades. Estudar a inteligência de Cristo pode fornecer princípios sociológicos, psicológicos e psicopedagógicos muito úteis. O que diremos sobre o paradoxo do florescimento da solidão nas sociedades intensamente adensadas? A solidão, como comentei, é um fenômeno oculto, insidioso, mas muito presente. Vivemos em sociedade, mas a solidão cultiva-se de forma fértil. Esbarramos diariamente em muitas pessoas, todavia permanecemos ilhados dentro de nós mesmos. Participamos de eventos sociais, brincamos, sorrimos, mas frequentemente estamos sós. Falamos muito do mundo em que estamos, discorremos sobre política, economia e até sobre a vida de muitos personagens sociais, mas não falamos de nós mesmos, não trocamos experiências existenciais.
O homem moderno é um ser solitário, isolado dentro da sua própria sociedade, um homem que sabe que tem fragilidades, inseguranças, temores, momentos de hesitação e apreensão, mas tem medo de reconhecê-los, de assumi-los e de falar sobre eles. Tem consciência da necessidade de falar de si mesmo, contudo opta pelo silêncio e faz dele seu melhor companheiro. Como disse, muitos vão ao psiquiatra e psicoterapeuta não porque estão doentes, ou pelo menos seriamente doentes, mas porque não tem ninguém para conversar abertamente sobre suas crises existenciais. Realmente é difícil falar de nós mesmos. O medo de falar de si mesmo não está ligado apenas aos bloqueios íntimos que as pessoas têm em comentar suas histórias, mas também às dificuldades de encontrar alguém que desenvolveu a arte de ouvir. Alguém que ouve sem prejulgar e que sabe se colocar em nosso lugar e não dar conselhos superficiais. É mais fácil desenvolver a arte de falar do que a de ouvir. Aprender a ouvir implica aprender a compreender o outro dentro do contexto histórico, a respeitar suas fragilidades, a perceber seus sentimentos mais profundos, a captar os pensamentos que as palavras não expressam. A arte de ouvir é uma das mais ricas funções da inteligência. Muitos não apenas desenvolvem a solidão social, a solidão de estar próximo fisicamente e, ao mesmo tempo, distante interiormente das pessoas que os cercam, mas também a solidão intrapsíquica, de abandonar-se a si mesmo, de não dialogar consigo mesmo, de não discutir os próprios problemas, dificuldades, reações. Quem não se interioriza e aprende a discutir com liberdade e honestidade as suas próprias dificuldades, conflitos, metas, projetos, abandona-se a si mesmo na trajetória existencial. Vivemos numa sociedade tão estranha que não achamos tempo nem para nós mesmos. Uma pessoa que não se repensa e não dialoga consigo mesma perde os parâmetros de vida e, consequentemente, pode se tornar rígida e implacável com seus próprios erros e propor para si mesma metas inatingíveis que a imergem numa esfera de sentimento de culpa, ou, ao contrário, pode se alienar e não possuir qualquer meta ou projeto social e profissional. O homem tem uma necessidade intrínseca de superar a solidão em seus amplos aspectos. Todavia, ele não é muito eficiente em superá-la. Cristo tinha momentos preciosos em que se interiorizava. Suas meditações contínuas indicavam que ele atribuía uma importância significativa ao caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Sempre encontrava tempo para ficar a sós consigo mesmo. 76. Entretanto, é difícil investigar o que se passava dentro dele nesses momentos. Se temos dificuldades de compreender esse aspecto de sua vida, podemos, contudo, ter mais facilidade de compreender o seu pensamento sobre a solidão social. Mas, antes de comentar esse assunto, gostaria de fazer uma abordagem sobre a sua misteriosa origem. Estudar parcialmente sua origem pode nos levar a compreender melhor o seu pensamento sobre o complexo fenômeno da solidão. A misteriosa origem de Cristo. A origem de Cristo é muito complexa. Alguns assuntos concernentes a esse respeito extrapolam a investigação científica. De acordo com sua biografia, sua origem biológica foi gerada apenas a partir do material genético de Maria. A ciência não pode comprovar ou confirmar este fato, pois não tem como estudar o material genético de Cristo e de Maria. Crer neste fato entra na esfera da fé e, portanto, extrapola o campo da ciência. Se, por um lado, a ciência não pode estudar o processo de geração biológica de Cristo a partir da carga genética de sua mãe, por outro não pode dizer que isto é impossível de ser realizado. Por quê? Porque a ciência está começando agora a compreender algumas possibilidades da clonagem, bem como seus riscos e benefícios.
De acordo com os evangelhos, a origem biológica de Cristo foi misteriosa. Todavia, ele expressava que tinha uma outra origem, que não era deste mundo. 77. Dizia que vinha do céu. Dizia até mesmo que era o pão que tinha descido do céu para alimentar o homem com outro elemento, com outra natureza. 78. Que céu é esse a que se referia? No universo, há bilhões de galáxias. A que ponto do universo ele se referia? Será que se referia a uma outra dimensão? Não sabemos, apenas supomos que provavelmente se referia a outra dimensão. Porém, o fato é que Cristo proclamava claramente não ser deste mundo, mas pertencer a outro mundo, reino ou esfera. Novamente digo que a ciência não tem como discutir este assunto com precisão, a não ser no campo da especulação. Crer em sua origem celestial é uma questão pessoal. Quanto à sua origem terrena, ou seja, a sua humanidade, Cristo dizia ser o Filho do Homem. Quanto à sua origem celestial, dizia ser o Filho de Deus. Se estamos cientificamente limitados para discorrer sobre essa dupla origem, podemos ao menos fazer algumas análises implicativas. Permitam-me usar a origem de Cristo para fazer uma crítica contra a necessidade paranoica do homem pelo poder. O ser humano ama o poder. Se fosse possível, ele gostaria de ser supra-humano, um semideus. Se tomarmos como verdade a palavra de Cristo de que ele não era deste mundo, podemos observar que se por um lado ele reivindicava uma origem extra-humana, por outro lado valorizava intensamente sua condição humana. O que esperamos de uma pessoa com a origem distinta da nossa? No mínimo esperamos comportamentos diferentes do nosso, que extrapolem os padrões de nossa inteligência. Cristo tinha tais comportamentos. Porém precisamos compreender a outra face de Cristo, a humana, pois, embora reivindicasse ser o Filho de Deus, era extremamente humano. Ele amava se relacionar intimamente com as pessoas e penetrar na história e até na dor particular daquelas com as quais convivia. Ele tinha um lado mais humano do que a grande maioria dos homens. Muitos terráqueos querem ser extraterrestres, semideuses, mas Cristo queria ser um homem, queria se misturar com o homem, conviver com ele e ter amigos íntimos. Podemos afirmar que se por um lado seus comportamentos fogem aos padrões de nossa inteligência, por outro, ele tinha comportamentos que eram mais humanos e mais singelos do que os nossos. Tendo prazer em sua humanidade. O ser humano se envolve numa escalada paranoica pelo poder. Muitos homens querem ser políticos poderosos. Muitos políticos querem ser reis. Muitos reis querem ou quiseram ser deuses ao longo da história. Contudo, este Cristo que reivindicava ser Deus e ter o segredo da vida eterna queria ser um homem, amava a condição humana. Que contraste! O leitor já apreciou a espécie humana, já teve uma paixão poética pelo ser humano, independente de quem ele seja. Cristo tinha tal paixão pela humanidade. Ele gostava tanto de ser um humano, apreciava tanto sua origem humana, que usava uma expressão romântica e incomum para exaltar essa origem. Ele dizia ser o Filho do Homem. 79. É estranho, mas um ser humano não usa a expressão Filho do Homem para exaltar a sua origem. Esta expressão está de acordo com o pensamento dele sobre sua dupla natureza. Apreciava ser reconhecido pela sua natureza humana, e não apenas como Filho de Deus. Observem quantas vezes nos 4 evangelhos Cristo disse ser o Filho do Homem. Ele respirou, dormiu, comeu, se angustiou, sofreu, chorou e se alegrou como um homem.
Muitos declaram o time esportivo para o qual torcem, a ideologia política a qual aderem, a corrente psicoterapêutica ou educacional que seguem, pois gostam de exaltá-la. Cristo gostava de exaltar sua origem humana, pois ele a apreciava. É muito raro ouvirmos alguém dizer que está alegre por ser humano, mas ele proclamava isso com satisfação, ser o Filho do Homem. Devido ao estudo das origens das violações dos direitos humanos, cheguei a questionar a viabilidade psicossocial da espécie humana em alguns textos que publiquei. Contudo, Cristo, apesar de ser tão crítico do superficialismo, da hipocrisia e da intolerância humana, era um apreciador do ser humano, da humanidade e, além disso, sua história revela que tinha esperança de transformá-la. Ele não era um estranho na multidão. Não se comportava como um extraterrestre, pelo contrário, ele gostava de se misturar e de se envolver com todos os tipos de pessoas. Queria tanto ter amigos que preparou um plano complexo para isso. Construiu pouco a pouco uma atmosfera interpessoal objetivando que seus discípulos se tornassem mais do que meros alunos ou servos, mas seus amigos. Não bastava que o admirassem, ele queria ser amigo deles. Os discípulos o colocavam num pedestal inatingível, mas Cristo queria cruzar sua história com a deles. Ele ambicionava que os galileus, que eram rudes e sem cultura, se tornassem parceiros de uma relação interpessoal sem distância. O que representava ser um amigo para Cristo? Ele expressou que os amigos possuíam intimidade, conheciam os segredos ocultos do coração, trocavam experiências existenciais. 80. Crise nas relações sociais, os amigos estão morrendo. Nas sociedades modernas, fazer amigos está virando artigo de luxo. O ser humano perdeu o apreço por uma relação horizontal equidistante. Ele gosta de anular o outro e de que o mundo fique aos seus pés. Mas Cristo, nos últimos dias da sua trajetória nesta terra, expressou que queria muito mais do que admiradores, queria amigos. Não há relação mais nobre do que ser e ter amigos. Os amigos se mesclam, confiam mutuamente, desfrutam do prazer juntos, segredam coisas íntimas, torcem uns pelos outros. Os amigos não anulam um ao outro, mas se completam. Quem vive sem amigos pode ter poder e palácios, mas vive só e triste. Quem tem amigos, ainda que não tenha status e viva num casebre, não se sentirá só. A falta de amigos deixa uma lacuna que dinheiro, poder, cultura, sucesso, não podem preencher. Todos precisamos de amigos, os quais não compramos, mas conquistamos, cultivamos. Muitos querem ter luz, mas não sabem como conquista a luz. Os amigos não são aqueles que gravitam em torno de nós, que nos rodeiam pelo que temos. Não, são aqueles que nos valorizam pelo que somos. No mundo biológico, os animais se agrupam pela necessidade instintiva de sobrevivência. Na nossa espécie, as amizades surgem por necessidades mais íntimas, como tentativa de superar a solidão. A comunicação interpessoal realizada através dos sons, palavras, e das imagens, gestos, expressões faciais, são deficientes e limitadas. Se não construirmos um relacionamento aberto, despreconceituoso e despretensioso, as pessoas não compreenderão nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos, que ficarão sequestrados dentro de nós mesmos e nos imergiram numa solidão social. Por estarmos ilhados dentro de nós mesmos, precisamos de amigos, precisamos superar uma das características mais marcantes da nossa espécie, a solidão. Os pais que não têm como meta transformar seus filhos em amigos possuem um projeto educacional superficial.
Aqueles que objetivam tornar seus filhos seus amigos, que trocam experiências, mesclam suas histórias, reconhecem erros, pedem desculpas e procuram viver uma vida alegre e aberta com eles atingem um sucesso existencial nobilíssimo. Os pais que apenas propiciam boas escolas para os filhos e regras de comportamentos não conseguem estabelecer as diretrizes de um relacionamento mais profundo com eles. Por sua vez, os filhos que não procuram ter seus pais como amigos perdem uma das mais ricas experiências existenciais. Os filhos que aprendem a se abrir com seus pais, bem como a expor a luz, desarmá-los e conhecer a história deles, seus prazeres, fracassos, sucessos, temores, acabam se tornando arquitetos de uma relação doce e prazerosa. Os professores também deveriam ter um relacionamento mais próximo com seus alunos. O tempo pode não permitir tal proximidade e a estrutura educacional pode não facilitá-la, mas, na medida do possível, os professores deveriam ter como meta ser amigos dos seus alunos, participando da história deles. Os professores procuram o silêncio e a atenção dos alunos. Contudo, como um estranho pode fazer exigências tão grandes? Aqueles que investem tempo em ser amigos dos alunos, mesmo dos mais agressivos e rebeldes, os conquistam, arrebatam o respeito deles. O silêncio e a atenção deles têm outro prazer. Respeitar os alunos como seres humanos e procurar conhecer, ainda que com limites, algumas angústias e sonhos do mundo deles torna-se um bálsamo intelectual, um perfume emocional que satura a relação. As escolas deveriam se tornar albergues não apenas de sabedoria, mas também de amigos. Porém, infelizmente, às vezes impera a agressividade e a rigidez. Um dia, uma professora me disse que não suportava mais seus alunos e que tinha perdido o prazer de dar aulas. Estimule-a a penetrar no mundo deles e perceber que mesmo os mais rebeldes têm uma personalidade complexa, um mundo a ser descoberto. Disse-lhe que logo se tornariam adultos e que ela não poderia perder a oportunidade de contribuir para enriquecer-lhes a história. Encorajada, começou a entrar no mundo dos seus alunos e conseguiu conquistá-los. Mesmo no ambiente da psicoterapia, a relação terapeuta-paciente deveria ser construída numa atmosfera do mais alto nível de respeito, de empatia e de confiabilidade. Se um psicoterapeuta constrói uma relação distante e impessoal com seu paciente, a terapia tem grandes possibilidades de se tornar artificial e pouco eficiente. Lembro-me de que uma cliente me contou uma história vivenciada por ela, antes de se tratar comigo, que a feriu muito. Disse-me que se tratava com uma psicoterapeuta muito rígida, cujo consultório ficava num edifício alto. Algumas vezes elas se encontravam no elevador. Quando isso ocorria, ela cumprimentava a terapeuta, mas esta nunca respondia, pois não queria criar qualquer vínculo com ela ou com os outros pacientes. A paciente era a caixa de um banco no qual a terapeuta tinha conta, mas a terapeuta nunca a cumprimentava, mesmo quando era atendida pela paciente. Angustiada com a frieza e a impessoalidade da terapeuta, a paciente resolveu testá-la. Contou em 2 dias distintos e simultâneos histórias totalmente diferentes que tinham ocorrido em sua infância. Disse que seu pai tinha sido agressivo, distante, frio, enfim, um verdadeiro carrasco com ela. No outro dia, contou que seu pai sempre tinha sido amável e tolerante com ela. A terapeuta, que estava distraída e tinha uma relação impessoal com a paciente, não percebeu os paradoxos da história contada e interpretou o comportamento dela como se fosse de 2 pessoas distintas. Indignada, a paciente interrompeu a sessão de psicoterapia e nunca mais voltou àquele consultório.
Dias depois, a terapeuta apareceu no banco e, tentando se aproximar, gentilmente perguntou como ela estava. A paciente deu-lhe o troco e respondeu da mesma forma que a terapeuta, disse que não a conhecia. A resposta não foi adequada, entretanto ela prestou um favor à sua terapeuta, pois a levou a reciclar seu procedimento profissional frio e sem empatia. Como pode alguém ajudar uma pessoa a se interiorizar, a se repensar e a gerenciar seus pensamentos nos focos de tensão se a relação que mantém com ela é distante, sem empatia e sem confiabilidade? O mestre da escola da existência era diferente. Tinha uma relação estreita com seus discípulos, era agradável e confiável. Conseguia, como exímio terapeuta, perceber os conflitos mais ocultos e estimulá-los a se repensarem. Ele, mais do que qualquer terapeuta, poderia exigir distância e até reverência por parte dos seus discípulos, pois eles o consideravam o Filho do Deus Altíssimo. Entretanto, fazia questão de quebrar todas as barreiras e todas as distâncias entre eles. Cristo queria que as relações com seus discípulos fossem regadas a empatia, confiabilidade e proximidade. Procurando amigos, e não servos. Tanto o mais desprezado súdito como o mais poderoso rei podem padecer de solidão. O primeiro porque é rejeitado por todos, o segundo porque é supervalorizado por todos e, consequentemente, ninguém se aproxima dele com naturalidade e espontaneidade. Cristo era tanto drasticamente rejeitado como profundamente admirado. Todavia, as duas posições não o agradavam. Muitos amam o trono, amam o ribombar dos aplausos, mas Cristo era diferente. No fim de sua vida, no ápice do seu relacionamento com os discípulos, ele os retirou da condição de servos e os colocou na posição de amigos. Parecia que estava querendo vacinar luz contra um relacionamento impessoal, distante, que permeava a relação do povo de Israel com Deus, expressa nos livros de Moisés e dos profetas. Certa vez, Cristo disse que muitos o honravam com a boca, mas tinham o coração longe dele. 81. Parecia dizer que toda aquela forma distante de honrá-lo, adorá-lo e supervalorizá-lo não o agradava, pois não era íntima e aberta. Cristo se preocupava com que as relações entre seus discípulos fossem próximas fisicamente e, ao mesmo tempo, distantes interiormente. Sua preocupação era legítima e fundamentada. Sabia que seria facilmente superadmirado e, desse modo, as pessoas se tornariam distantes dele, perderiam o contato direto, aberto, simples e prazeroso com ele. De fato, isto ocorreu bastante ao longo da história. Julgando tributo a Cristo, até fizeram guerra em seu nome. Isto ocorreu em muitas gerações e ainda ocorre hoje. Na Irlanda do Norte, católicos e protestantes viverão por muitos anos numa praça de guerra, travando conflitos sangrentos. Como é possível fazer guerra em nome daquele que dava a outra face, que era o exemplo mais vivo da antiviolência e da tolerância? Muitos discursaram sobre ele e o admiraram como um grande personagem, mas se afastaram das suas características fundamentais. João, o discípulo, foi um amigo íntimo de Cristo. Ele teve o prazer e o aconchego da sua amizade. Desejo do Mestre em ter amigos o marcou tanto que, mesmo quando velho, ele não se esqueceu de registrar em seu Evangelho os 3 momentos em que Cristo chama seus discípulos de amigos. 82. Muitos dos que o seguiram ao longo das gerações não enxergaram essa característica. Eles não compreenderam que Cristo procurava mais do que servos, mais do que admiradores, mais do que homens prostrados aos seus pés, mas amigos que amassem a vida e se relacionassem intimamente com Ele. Vivendo com prazer,
jantares, festas e convívio social. Engana-se quem acha que Cristo tinha uma vida enclausurada, fechada, tímida e triste. Ele era totalmente sociável. Contudo, em alguns momentos, sentia necessidade de se isolar socialmente. Mas isto só ocorria quando tinha necessidade íntima de meditar. Quem não tem estes momentos aprisiona a sua emoção e não supera a solidão intrapsíquica. Uma das mais belas aventuras que homem pode empreender é velejar dentro de si mesmo e explorar seus territórios mais ocultos. Cristo era um caminhante nas trajetórias do seu próprio ser. Tinha prolongados momentos de reflexão, meditação e oração. 83. É difícil a psicologia emitir opinião sobre o que ocorria com ele nesse momento, mas, provavelmente, havia um reencontro consigo mesmo, com o Pai que ele expressava estar em seu interior, com sua história, com seu propósito transcendental. Nesse momento ele restabelecia suas forças e refazia suas energias para enfrentar as enormes turbulências da vida. 84. Afora seus momentos de interiorização e meditação, ele estava sempre procurando convívio social. Já analisei muitas pessoas sociáveis e posso garantir que Cristo foi uma das mais sociáveis que já estudei. Tinha prazer de conviver com as pessoas. Estava sempre mudando de ambiente a fim de estabelecer novos contatos. 85. Frequentemente tomava a iniciativa de dialogar com as pessoas. Deixava-as curiosas e prendia a atenção delas. Gostava de dialogar com todas as pessoas, até as menos recomendadas, as mais imorais. Fazia questão de procurá-las e estabelecer um relacionamento com elas. 86.